Oi, amados do Senhor. Mais uma vez estou eu aqui, Cláudia Souza. Sejam bem-vindos ao canal que conecta você em Cristo e também em Sua Palavra. É uma alegria poder compartilhar com você os ensinos e as orientações do amado Jesus, para acrescentar conhecimento à sua caminhada junto a Ele. Desejamos que esse conteúdo seja uma bênção na sua vida e também na vida daqueles que você irá compartilhá-lo. Agradecemos a Deus por sua disposição e o pedimos que você continue sendo um agente destemido em anunciar a mensagem da Palavra de Deus. E em falar em destemidos, que é alguém corajoso, valente, intrépido e que não teme, hoje vamos falar ou estudar sobre algo contrário. Vamos estudar sobre o medo. E você verá à luz da Bíblia a origem do medo, por que o sentimos e o que podemos fazer para vencê-lo. E a verdade é que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Logo, não nos criou para termos medo, mas para vivermos em amor e desfrutarmos de perfeita harmonia, companheirismo, amizade e respeito mútuo. Adão e Eva foram criados para amarem um ao outro, pois Deus é amor e dotou o ser humano desse amor. E naquele momento, os dois viviam nesse amor, onde o homem amava sua mulher porque Deus o amava, e a mulher amava o seu marido como consequência do amor que Deus concedera a ela. No entanto, no livro de Gênesis, capítulo 3, vemos a entrada do pecado no mundo. Também vemos Deus indo ao encontro do homem, como era de seu costume. E nesse momento, perceba o que aconteceu. Em Gênesis 3, verso 8 a 10, descreve: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim. E o Senhor perguntou a Adão: Onde estás? E Adão respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E por que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus? É porque agora existia algo entre eles e Deus, que os separava, como diz em Isaías, capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Daí então, estavam separados do amor de Deus, devido ao pecado, que é a desobediência às orientações do Senhor, e passaram a vivenciar o medo. O ser que foi criado para ser dominado pelo amor, agora afastado da fonte do amor, que é Deus, passou a ser dominado pelo medo. O medo fez com Adão e Eva, e faz ainda hoje conosco, que nos afastemos, que nos escondamos da presença de Deus, de si mesmos e do nosso semelhante, pois Adão disse: Estava nu, tive medo e me escondi. O ser humano foi dominado pelo medo, e esse medo vem passando de geração em geração até nos alcançar. E o medo, ele age em diferentes níveis. Existem medos que assumimos aos outros e que os outros também os reconhecem em suas vidas, porque vemos que todos, sem exceção, também têm seus medos. E nós assumimos nossas fobias, até mesmo contamos com algum ar de piada ou brincadeira. Se perguntar às pessoas do que elas têm medo, elas irão relatar os mais variados, desde o medo de barata, aranha, borboletas, escuro, elevador, cachorro, avião, raios e trovões, medo de algum tipo de pessoas, de sair de casa, até o medo de falar em público e por aí vai. A lista é bem extensa. Dificilmente iremos encontrar alguém que não tem medo. Ter medo é normal a todo ser humano, pois já nascemos assim. O medo por si só não é problema, porque em certo sentido ele até é benéfico, porque nos leva ao cuidado e também à prudência. O medo se torna um problema quando nos paralisa, quando nos leva a criar limites no nosso trabalho, nos estudos e também no nosso convívio social. O medo também é um problema quando somos levados a nos esconder e disfarçar quem realmente somos.
Vimos até aqui que todos temos medo e que quando são medos comuns a todas as pessoas, não temos qualquer constrangimento em os admitir, pois eles não nos diminuem em nada diante dos outros. Mas quero chamar a sua atenção para os medos ocultos que existem dentro de nós e que nos diminuem e revelam nossa real condição. E é válido acrescentar que destes também temos medo. Quero aqui falar algo mais íntimo e que tem contribuído para nos lançar em lugares escuros, frios e solitários do nosso ser. Esses medos também todos nós temos, mas não queremos falar sobre eles e fingimos que eles não existem. Esses medos ocultos dominam nossa mente e nos levam a tratar as pessoas do jeito que temos as tratado. São esses medos que determinam o tipo de relacionamento que teremos com as pessoas com quem convivemos e, em especial, com a nossa família. Depois do pecado, o principal problema do ser humano é o medo. Não é o seu cônjuge ou o filho que fazem algo que lhe aborrecem. O problema não está fora de mim ou de você, mas sim dentro de nós, está conosco. E esses medos que temos podem ser resumidos em dois: o medo de perder o controle e o medo de ficar sozinho. Então, olhe para você agora. Pensa que está tudo bem? Pensa que seus problemas são superficiais? A grande maioria de nós pensamos que somos superiores às pessoas que vivem ao nosso redor. Por isso tratamos as pessoas com desdém, com dureza nas palavras e com as atitudes, muitas das vezes, rudes. Sempre tratamos o marido, a esposa, os filhos ou os pais com este ar de superioridade. Quando discutimos, levantamos a nossa voz. Quando ameaçados, agredimos com palavras que desmerecem e desprezam os nossos. E quando contrariados, aí que engrossa a coisa, pois na maioria dos casos fazemos ameaças. Quero que pergunte a você mesmo: por que altero minha voz? Por que grito? Por que ataco e agrido as pessoas quando desafiado? Eu sei, meu querido, você terá dificuldade em reconhecer e aceitar, mas você age assim e trata as pessoas dessa forma, com agressividade, porque é dominado pelo medo. E o fato é que temos medo de tudo e de todos. Vejam só o que trarei nesse momento à nossa reflexão. Acontece na mente humana dominada pelo medo. Vejam se não acontece assim. A esposa não pode estudar, porque você tem medo de perder o controle sobre ela. Ela não pode sair com as amigas, porque você tem medo de ficar sozinho. O esposo, esse também não pode jogar bola com os amigos pelo mesmo motivo. As amizades dos filhos, estas não prestam para ele. Os seus pais são ultrapassados e não sabem de nada. Você não segue mais as orientações deles porque tem medo que eles te dominem e você perca o controle. Amados, todo esse comportamento é gerado por medos ocultos e que nós os escondemos para que ninguém descubra quem somos na verdade. O medo depois da morte, creio eu, é a maior consequência do pecado. Reflita no que vou dizer agora. O pecado tira de nós o senso do amor de Deus e coloca no lugar o medo. E pela ausência desse amor, somos levados pelo medo a esconder e disfarçar os nossos relacionamentos e o real motivo de nossas atitudes. É urgente a nossa necessidade de encontrar diariamente com Deus e com o seu amor, para que possamos vencer o medo. Lembre-se, vivemos como em uma batalha, onde o amor e o medo estão guerreando pelo domínio das nossas vidas e dos nossos relacionamentos. E por serem rivais, não podem habitar no mesmo lugar. E na presença do amor não há medo. Deus é amor. Logo, na presença de Deus não há medo. Precisamos aprender a nos despir diante de Deus, assim como Adão, que foi sincero neste ponto, apesar de ter pecado. Ele disse: "E porque estava nu, tive medo e me escondi." Isto é despir-se diante de Deus, tirando a capa que nos esconde dele
e também das pessoas que convivem conosco. Que possamos pedir a Deus a cada dia mais de seu amor para poder vencer os medos e tratar o cônjuge e os filhos com respeito, com carinho, com afeto, com palavras brandas e também com admiração, da qual eles são merecedores. Que você que está assistindo essa mensagem seja bem-sucedido nessa busca pelo amor, que liberta e transforma e que quer fazer toda a diferença na tua vida. Te agradeço por ficar até o final desse vídeo e peço que compartilhe com os seus contatos e deixe o seu like. Um forte abraço da Mana e que Deus te abençoe, porque bênção nunca é demais. Tchau, tchau.